Na Baía de Omã, a manhã de 26 de junho de 2025 começou tranquila. O céu estava calmo, quase sem vento, e não havia sinais de nada de errado. No entanto, às 5h46, a situação mudou. Os iranianos lançaram discretamente vários mísseis antiaéreos do complexo Bavar 307-3, cujo alvo era um avião antissubmarino P-8 Poseidon da Marinha dos Estados Unidos. Ele estava a cumprir uma missão padrão de observação e acompanhamento de rotas marítimas, encontrando-se no espaço aéreo internacional. No entanto, para Teherã, esse momento marcou o início de uma guerra direta. Um dos mísseis explodiu nas imediações do lado esquerdo do avião. Os estilhaços danificaram a parte traseira, danificaram o sistema hidráulico e causaram uma queda brusca da pressão na cabine. No interior, começou o caos. Os alarmes romperam o silêncio e a tripulação lutava para agir corretamente. Um jovem oficial da costa sul da Califórnia, que pilotava o avião, tentava com todas as suas forças mantê-lo no ar. Embora ferido e com o uniforme coberto de sangue, ele conseguiu milagrosamente pousar a aeronave danificada numa base aérea avançada nos Emirados Árabes Unidos. Ele foi praticamente retirado da cabine. Esse momento foi decisivo. Poucas horas depois, o presidente Donald Trump, falando perante o Conselho de Segurança Nacional, afirmou de forma contida, mas firme: quando ferem um piloto americano, ferem a própria América e vão pagar por isso. No mesmo dia, fontes de inteligência confirmaram que o comandante de campo não iniciou o ataque. A ordem veio diretamente de Teherã, o centro. Uma aeronave americana com tripulação foi atacada e danificada, o que não acontecia há muitos anos. Na mídia americana, imediatamente apareceram manchetes como: "O Irã ataca", "Piloto americano ferido nos céus do Golfo Pérsico" e "Começou uma nova fase do conflito". A Fox News e a CNN cobriram frequentemente a situação com um tom alarmante, enquanto o The Hill e o Político citaram fontes anônimas do Pentágono falando de uma possível resposta que mudará as regras do jogo. O Irã afirmou que o avião americano violou a zona proibida. No entanto, observadores internacionais, incluindo representantes da ICAO, confirmaram que o Poseidon agiu estritamente dentro do corredor internacional. Entretanto, como se soube mais tarde, através de uma fuga de informação ao New York Times em Washington, começaram os preparativos intensivos para um potencial ataque. No entanto, este ataque era especial. Não se falava de incursões de B-2, nem de disparos massivos de mísseis Tomahawk a partir de submarinos. O presidente exigia uma mensagem simbólica e precisão cirúrgica. O ataque ao Ministério da Inteligência e Segurança do Irã MOIS, no centro de Teherã, foi descoberto. Este alvo não foi escolhido por acaso. A partir das paredes do MOIS, foram organizadas dezenas de operações contra os interesses do CKZ-EUO em todo o mundo, desde o apoio a grupos terroristas no Iraque até a cyberespionagem na Europa. O MOIS é um símbolo do poder de inteligência iraniano. Ele sofreria um golpe psicológico e físico. Além disso, teria demonstrado que as forças do Semaz e Queira não conseguem proteger nenhuma estrutura, mesmo no centro de Teherã. Um relatório do Wall Street Journal informou recentemente que os sistemas de defesa aérea russos no Irã receberam radares e software, tornando a defesa iraniana mais resistente a ataques tradicionais, o que aumentou a tensão. Isso só reforçou a necessidade de usar novas estratégias rápidas, secretas e técnicas. Assim começaram os preparativos para uma operação que muitos viriam a considerar uma das mais eficazes e arriscadas da história da aviação tática dos Estados Unidos. O protagonista desta história será o piloto de um caça F-15EX Eagle II, recentemente desenvolvido, pronto para tudo, para atingir a inteligência inimiga com a retaliação americana. A sua missão será mortalmente perigosa: penetrar a baixa altitude no espaço aéreo mais fortificado do Médio Oriente, enganar vários radares e sistemas de defesa aérea e desferir um golpe devastador com 2 bombas de precisão impressionante.
tensão tática, sobrevivência e mudanças rápidas no equilíbrio. Tudo isso está por vir em uma das regiões mais explosivas do mundo. E isso é apenas o começo. A bordo do porta-aviões USS Gerald R., no mesmo dia em que o piloto americano foi levado para um hospital de campanha nos Emirados Árabes Unidos, Ford começou um treinamento intensivo. Atrás das portas fechadas da sala de operações, ouvia-se uma ordem categórica. A resposta deveria ser não apenas dolorosa, mas também simbólica. O presidente Donald Trump exigiu não apenas que o ataque fosse realizado, mas também que todos fossem lembrados de que qualquer ataque contra os Estados Unidos acarretaria graves consequências. Até tarde da noite, houve uma reunião do Conselho de Segurança Nacional. Dados de inteligência, imagens de satélite de Teherão e informações sobre a atividade dos complexos de defesa antiaérea S-300, Bavar 373 e dos sistemas de defesa antiaérea próximos eram exibidos no ecrã. Várias propostas foram consideradas, mas uma delas chamou a atenção: lançar um ataque cirúrgico contra o quartel-general do Ministério de Inteligência e Segurança do Irão-Mois, localizado no centro da capital. Foi decidido usar o F-15EX Eagle II, o mais recente caça tático desenvolvido pelos Estados Unidos. Este avião tem uma plataforma completamente diferente, não sendo apenas uma versão melhorada do tradicional F-15. É capaz de atingir uma velocidade superior a 2,5 Mach, integrar-se com o UAV e transportar até 13,6 toneladas de armamento. Mais importante ainda, foi concebido para penetrar a baixa altitude em condições de defesa densa por parte do inimigo. Além disso, a escolha do armamento revelou-se invulgar. As bombas francesas AASM Hammer, munições guiadas de alta precisão com navegação combinada, GPS plus sistema inercial e propulsores adicionais foram escolhidas em vez das americanas JDAM ou JASSM. Por que os franceses? A sua assinatura nas bandas de infravermelhos e de rádio é menos conhecida pela defesa aérea iraniana, e a sua resistência à guerra eletrônica foi demonstrada na Síria e na Líbia. Além disso, o uso de tecnologias internacionais indicava claramente que o Ocidente se uniu em resposta à ameaça iraniana. A operação foi totalmente secreta. Para evitar chamar a atenção, o Pentágono manteve silêncio, e nenhuma das bases importantes do Sineum Senewa na região foi colocada em estado de alerta. Nem mesmo os membros da OTAN foram totalmente informados sobre os detalhes. No navio USS Gerald R. Ford, o trabalho continuava sem interrupção. Os engenheiros preparavam, os F-15EX verificavam os sistemas de navegação e o piloto, um jovem, mas já experiente, capitão da Força Aérea, cujo nome não foi divulgado, por motivos de segurança, estudava o relevo do terreno, os esquemas de contorno de radares e os modelos de guerra eletrônica. No entanto, por que agora e de forma tão abrupta, a política é a resposta? Desde o início de junho de 2025, as relações entre os Estados Unidos e o Irão tornaram-se extremamente tensas. O Irão aumentou a sua atividade no Iraque e no Líbano intensificou o fornecimento de armas ao Iêmen. E segundo a Reuters e a Al Jazeera, retomou a modernização do seu complexo nuclear em Araque. No contexto da escalada do conflito entre Israel e o Hezbollah, as autoridades iranianas começaram a usar uma retórica mais agressiva em relação ao Ocidente, chamando o Zekoiawa de principal inimigo do mundo xiita. Além disso, dentro do país, a pressão sobre a administração Trump aumentou. O Congresso exigiu determinação após relatos de que soldados americanos morreram no Iraque em ataques de grupos proxy. Os Estados Unidos devem recuperar o direito à força, afirmaram especialistas do Brookings Institution e da Heritage Foundation em programas matinais de entrevistas. Tudo isso levou a uma situação em que o silêncio de Washington poderia parecer fraqueza. Assim, a operação com os F-15EX não foi apenas uma tarefa militar, mas também um meio de reforçar a situação geopolítica.
Foi uma mensagem tanto para o Irã como para a China, a Coreia do Norte e a Rússia. Um sinal de que os Estados Unidos mantêm a capacidade de um ataque unilateral pontual e tecnologicamente preciso, mesmo em condições de crises globais, como chantagem energética ou a Ucrânia, a região Indo-Pacífico. No convés do porta-aviões, Gerald R. Ford concluiu a última instrução. O piloto está na cabine, sob as asas A2 AASM carregados e prontos para lançamento. Os sensores VR transmitem informações táticas em tempo real. Sabe o que fazer? São as últimas palavras do oficial de comando nos seus auscultadores. E não está sozinho. Chegou o momento da verdade. O caça começa a acelerar na escuridão do céu antes do amanhecer ao som do rugido dos motores. Início da missão. Quando o sol começou a nascer sobre o Golfo Pérsico, o F-15EX Eagle II já voava a uma altitude extremamente baixa, quase abraçando o relevo. Como há apenas uma pessoa a bordo, a sua respiração está sincronizada com o pulso do avião. Cada movimento é baseado em cálculos precisos. Era um voo de treino, não uma aula. Era uma missão cuidadosamente planeada e mortalmente perigosa. O caça deslizou sobre o mar a apenas 50 metros de altura, 45 minutos após a decolagem, e alcançou a costa do Irã. Sob a fuselagem, as ondas se agitavam como se avisassem silenciosamente da aproximação de uma área repleta de radares complexos antiaéreos e postos de observação. O piloto reduziu a velocidade ao mínimo necessário para continuar o voo e entrou em modo sombra. Isso significa que ele desligou completamente todos os sinais ativos e concentrou-se nos sensores passivos e na navegação por satélite. Nesse momento, os sistemas de guerra eletrônica a bordo começaram a suprimir automaticamente os potenciais canais de detecção e comunicação. O caça criava sinais falsos nas frequências utilizadas pelos radares Bavarian 373 e S-300, imitando interferências do vazio, com a ajuda de algoritmos de supressão atualizados. Isso permitiu-lhe percorrer os primeiros 80 quilômetros em profundidade no Irã, quase despercebido. No entanto, a terra abaixo dele era tão perigosa quanto o céu. Numa área populosa, a leste de Teherã, há linhas de transmissão de energia, torres de telemóvel mastros e até mesmo mampades, não registrados da Guarda Revolucionária Islâmica. Talvez cada quilômetro fosse o último. O piloto mantinha o avião a uma altitude de cerca de 160 pés, cerca de 50 metros, com as mãos apertadas no leme e os olhos a alternar entre os instrumentos e o horizonte. Ele passou por campos de trigo e estradas quase tocando a antena de um caminhão. No cruzamento perto de Varsina, motoristas assustados dispersaram-se ao ver algo metálico passando sobre suas cabeças, deixando um rasto estrondoso. Nenhum sistema de defesa aérea civil conseguiu reagir porque tudo aconteceu muito rápido. O conflito era inevitável, dada a complexidade da situação. No entanto, o piloto manteve a calma. Ele manobrou bruscamente várias vezes para evitar as torres de telecomunicações que apareceram repentinamente diante dos seus olhos. A situação complicou-se quando as estações de termovisão terrestres começaram a registrar a assinatura térmica do caça, apesar da presença do sistema de refrigeração. O primeiro fantasma no céu apareceu perto da cidade de Shemiran. Foi um sinal curto no radar que desapareceu antes que pudesse ser identificado. Isso significava que os iranianos estavam a sentir alguma emoção. À medida que nos aproximávamos de Teherã, a situação piorou. O relevo se tornou abruptamente plano, a 22 quilômetros do centro da cidade. Não havia mais como se esconder atrás das colinas. Começava a fase em que o avião deveria subir abruptamente para realizar a manobra TUS, na qual bombas de alta precisão eram lançadas sobre os alvos a uma distância limitada, sem entrar na zona de mergulho vertical. Isso significava que era preciso subir para ficar visível nos radares, e em seguida disparar em poucos segundos. No entanto,
Esse era o plano. O piloto sabia que os operadores iranianos estavam muito confiantes nos seus sistemas. No entanto, eles reagiriam de forma previsível. Os seus mísseis procurariam o alvo a uma determinada altura e perfil. Ele também precisava demonstrar essa confiança, ganhando altitude rapidamente, lançando as armas e descendo em um split S, uma manobra de mergulho que tira o caça do campo de visão. Nesse momento chega o momento decisivo. O piloto puxa o manche sobre a área de Jamaran. O nariz do F-15 Ash sobe num ângulo de 45 daro. Agora ele é um alvo, não um fantasma. O alvo foi detectado pelo radar S-300 a leste de Teherã. Os mísseis 48 e IN-6 são lançados ao espaço. A bateria Bavarian 363 aciona os dispositivos de posicionamento e gera jatos de fogo. Quando o parâmetro de orientação é atingido, o piloto ouve um sinal nos auscultadores. Ele aciona um botão. Após 2 impulsos, as bombas AASM Hammer são lançadas dos pilões. Os seus micromotores são imediatamente ativados e começam a mover-se numa trajetória pré-definida em direção ao alvo. O F-15EX vira bruscamente e entra em picada. Tudo isto acontece em poucos segundos. Atualmente, o seu alvo é o céu sobre as terras áridas a sul de Teherã, onde voltará a desaparecer sob o horizonte de rádio. Além disso, há uma história completamente diferente por trás dele. Uma história em que a vida de um objeto de um serviço, e possivelmente de todo o sistema de inteligência iraniano, está em perigo. 2 bombas AASM Hammer se separaram do caça, e seus movimentos eram muito diferentes do que estava acontecendo no céu momentos antes. Determinação em vez do rugido das turbinas e das curvas bruscas. As munições iniciaram quase silenciosamente a sua última marcha mortal, em direção ao alvo, o Ministério da Inteligência e Segurança do Irão, no centro de Teherã, utilizando navegação inercial e GPS americano. Cada bomba podia corrigir a sua rota 50 vezes por segundo, a uma distância de mais de 20 quilômetros do ponto de lançamento, utilizando pequenas superfícies de direção e os seus próprios sensores. Isto é uma caçada, não uma simples queda. Podem rapidamente transformar-se em meios de destruição totalmente autônomos e superam a maioria dos sistemas de interseção conhecidos. Enquanto as bombas avançavam, o piloto americano concluía a sua manobra perigosa. Ele desceu rapidamente de uma altitude de 5.000 metros de volta à Terra, graças a uma manobra Split S modificada. Quando o avião literalmente mergulhou na atmosfera, o seu corpo vibrou com a carga e a sobrecarga atingiu 7 gramas. A queda repentina salvou-o da morte certa. Não havia nada atrás dele. Embora as estações de radar iranianas tentassem precisar as coordenadas do alvo, o F-15EX já tinha desaparecido de vista, dissolvendo-se novamente no ruído do horizonte de rádio. Concebidos para destruir alvos voando a grande altitude, como bombardeiros pesados ou drones, os mísseis foram lançados a partir de baterias Bavarian 373 e S-300. Perderam o controlo, desviaram-se e afastaram-se. Alguns autodestruíram-se, outros caíram nas montanhas Elburz. No entanto, ainda havia perigo em terra. Nos arredores de Teherã, unidades antiaéreas, antitanque, armadas com Zu-23, Shahabamis e Manpads do tipo Igla, tentavam desesperadamente detectar um rasto térmico. Na zona da rua Pasdaran, um dos soldados disparou um míssil do ombro. Depois de detectar a assinatura do motor do F-15EX, ela quase atingiu seu alvo. No entanto, nesse momento, o sistema de defesa entrou em ação. Os meios de guerra eletrônica a bordo ativaram o modo de iluminação ativa, o que cegou o míssil. Ele desviou-se da sua rota e explodiu sobre um campo de futebol vazio, lançando uma nuvem de estilhaços quentes para o chão. Quando isso aconteceu, as bombas já se aproximavam do alvo. O edifício do MOIS, localizado no meio de uma densa área urbana, foi marcado com precisão. Uma bomba foi direcionada para a parte central do telhado e a segunda desviou-se para a parte noroeste do complexo,
onde, segundo a CIA, ficavam os servidores e os arquivos. As tentativas de interceptar as bombas não tiveram sucesso. Como os AASM voavam a uma altitude muito baixa, em uma rota imprevisível, e com um sinal de radar mínimo, a defesa antiaérea não conseguiu reagir à trajetória. As baterias S-300 dispararam 2 mísseis. Mas os seus detonadores não reconheceram a ameaça porque dispararam a 300 metros dos alvos. O resultado estava predeterminado. Nesse momento, o avião já se encontrava a sul da cidade, voando a uma altitude extremamente baixa e utilizando todo o seu potencial. A cada segundo, aproximava-se da zona de silêncio de rádio, onde os sistemas de defesa aérea iranianos já não conseguiam comunicar entre si. As suas mãos permaneciam firmes, apesar da respiração ofegante e do pulso acelerado. Ele sabia que a decisão já estava tomada. Agora, a sobrevivência era fundamental. No convés do porta-aviões, Gerald R. Cada imagem dos drones de reconhecimento Ford era constantemente monitorada por oficiais e analistas. Câmaras de alta definição transmitiam imagens ao vivo para a Casa Branca e o Pentágono. Nos ecrãs era possível ver 2 objetos a voar em direção ao alvo. A calma deu lugar à expectativa. Chegou o momento da verdade! Às 6h18 da manhã, hora de Teherã, a primeira bomba atinge o telhado do complexo MOIS. Em poucos milésimos de segundo, a ogiva cumulativa explode, perfurando as estruturas de aço e destruindo tudo o que encontra. Em poucos segundos, a segunda bomba atingiu a parte norte do edifício e detonou nos andares inferiores um pouco mais abaixo. A compreensão da segurança da capital iraniana mudou completamente como resultado desses ataques. No entanto, as consequências serão discutidas no próximo capítulo. Às 6h18 da manhã, o céu sobre Teherã ficou calmo, por pouco tempo. Em seguida, ocorre uma terrível explosão. A bomba AASM Hammer inicial perfurou o telhado do Ministério da Inteligência e Segurança do Irão, que era um dos edifícios mais protegidos do país. Um jato de cobre derretido atravessou vigas de aço, lajes de betão e atingiu o coração do complexo. Em questão de segundos, tudo nas salas de servidores, arquivos e salas de conferência se transformou em caos. Contando com as consequências da explosão retardada, 30 segundos depois, uma segunda bomba atingiu o edifício pelo lado oposto, um pouco mais fundo. Ela atingiu os andares inferiores, onde ficavam as bases de dados, os centros de comunicações internas, os reservatórios de combustível e as fontes de energia autônomas. Essa bomba destruiu tudo, abrindo uma frente explosiva a uma velocidade superior a 8.000 metros por segundo. Foi então que começou o que os engenheiros chamam de colapso progressivo. O segundo andar caiu sobre o terceiro e o terceiro caiu sobre o segundo. A multiplicação da massa e da energia cinética de cada nível era igual à anterior. Em 5 segundos, o edifício de 5 andares, que era o topo da infraestrutura de inteligência iraniana, transformou-se numa montanha de ferro enferrujado, cinzas e pedras. A onda de choque espalhou-se pela vizinhança. Nos edifícios vizinhos, janelas racharam e voaram, pessoas ficaram feridas por estilhaços de vidro, e carros pegaram fogo. O início da manhã em Teherã estava coberto de fumo. Os alarmes nas ruas fundiram-se num barulho ensurdecedor. As pessoas saíram das lojas, escritórios e mesquitas sem entender o que havia acontecido. Enquanto isso, os aviões americanos MQ-9 Reaper e Global Hawk já estavam no ar. Eles transmitiam imagens em alta definição para o USS Gerald R. em tempo real, Ford, bem como para o Pentágono. Os analistas observaram explosões secundárias, como baterias tanques de combustível e, possivelmente, até munições usadas para proteger o edifício. Tudo isso se combinou, aumentando o efeito destrutivo. No local da explosão, formou-se um crater com fumo. De acordo com analistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, além do objeto físico,
O núcleo eletrônico da rede de inteligência do Irão foi destruído. Arquivos, servidores criptografadores e canais de reserva desapareceram. Para o MOIS, foi um duro golpe à memória, à estrutura e à capacidade de funcionar. Nas primeiras horas após o ataque, o serviço perdeu a ligação com os seus agentes no Líbano, Iraque e Síria. Tentativas massivas de transferência de dados através de linhas obsoletas, caos nos canais criptográficos e sobrecarga da rede foram observadas. Na verdade, o local onde o Irão coordena suas atividades de defesa e inteligência ficou paralisado. A liderança iraniana está em choque. Num bunker subterrâneo ao norte de Teherão, o líder supremo Ali Khamenei convocou uma reunião imediata do Conselho de Segurança Nacional. No entanto, muitas unidades já haviam perdido a comunicação. Vice-ministros, chefes de departamentos de ciberinteligência e operações estrangeiras estavam entre os mortos, segundo relatos internos. Nesse momento, as primeiras fotos e vídeos começaram a circular nas redes sociais, mostrando gritos, destroços de edifícios e cinzas. A oposição chamou o ataque de prova da vulnerabilidade do regime. Inicialmente, os canais estatais do Irão afirmaram que a explosão foi causada por um vazamento de gás. No entanto, após a publicação de imagens de satélite, até mesmo a mídia internacional rejeitou essa versão. Analistas ocidentais reagiram rapidamente. A BBC e a CNN emitiram rapidamente notícias, salientando que não se tratava de um simples ataque militar, mas sim do assassinato cirúrgico de um posto de comando. Não foi um ataque de vingança, afirmou uma fonte ao The Guardian. Isto demonstrou a capacidade dos Estados Unidos de penetrar em qualquer estrutura em todo o mundo. Por outro lado, os aliados do Zimelo a Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos apoiaram a iniciativa a nível diplomático, observando que o Irão provocava a região há muito tempo com as suas ações. No entanto, a China e a Rússia condenaram as ações de Washington como uma escalada perigosa. O Kremlin exigiu uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU, acusando os Estados Unidos de violar a soberania do Irão. No entanto, o resultado foi óbvio: nenhum dos mísseis iranianos atingiu o F-15Es e o avião regressou ao porta-aviões. O ministério foi destruído. Os centros de coordenação não funcionam mais. A reação de Teherão consistiu em confusão, silêncio e tentativas de esconder a dimensão da catástrofe. Quando a poeira ainda não tinha assentado sobre os escombros do Ministério da Inteligência do Irão, era evidente que os Eiwara não se tinham limitado a vingar-se. Tinham enviado um sinal, não só a Teherão, mas ao mundo inteiro. Washington demonstrou a sua capacidade de realizar operações cirúrgicas sem uma guerra em grande escala, em condições de novos conflitos e ameaças híbridas. Um avião, 2 armas, apenas um piloto. Além disso, todo o complexo de inteligência estatal desapareceu. A bordo do navio USS Gerald R. Ford, foi relatado que o piloto foi recebido pela tripulação em silêncio total quando o F-15EX regressou ao convés. O seu rosto cansado, mas calmo, estava coberto pelo pó do capacete. Ele cumpriu o que há uma semana parecia uma tarefa impossível. Ele passou pela densa defesa antiaérea do Irão, desferiu o ataque e regressou. Embora ninguém revele o seu nome no Pentágono, já o chamam de aquele que reescreveu as regras. A reunião do Conselho de Segurança Nacional foi realizada na Casa Branca durante a hora seguinte. Fontes da Axios e da Político relatam que o presidente Trump afirmou que a operação alcançou sucesso tático total e enfatizou que uma escalada adicional só seria possível em resposta a uma resposta do governo iraniano. No entanto, ficou claro que desta vez os Estados Unidos não ficaram de fora e não enviaram mísseis anônimos. Em vez disso, atacaram de forma aberta e simbólica. As consequências psicológicas desta operação são difíceis de avaliar. Não se trata de formações de campo ou bases de drones, mas de um centro de tomada de decisões.
um edifício que era usado para operações contra o zeu a Israel e os países do Golfo Pérsico. Tudo foi destruído em poucos segundos. As consequências para o Irão são várias. Em primeiro lugar, a perda de uma importante instalação de segurança pode dificultar o trabalho dos serviços secretos e levar a um conflito interno pelo controlo. Em segundo lugar, isso mina a confiança dos cidadãos na capacidade do governo de proteger até mesmo os locais mais protegidos. Por fim, isso dá motivos para que os inimigos do Irão dentro do país se mobilizem. Pela primeira vez em vários meses no dia seguinte aos ataques em Mesquite e Isfahan, ocorreram manifestações espontâneas contra o governo. A reação internacional ocorreu em várias etapas. Israel e os Emirados Árabes Unidos expressaram compreensão pelas ações tomadas pelos Estados Unidos, enfatizando o direito de Washington à autodefesa. O Reino Unido manteve-se neutro, classificando as ações como uma escalada grave que exige uma solução diplomática. Entretanto, a Rússia e a China exigiram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Pequim afirmou que existe o risco de desestabilização de toda a região, enquanto Moscovo classificou o ataque como uma violação grave do direito internacional. Entretanto, protestos em massa contra as ações do ZEUIA começaram na Turquia e no Paquistão. Uma multidão em Istambul cercou o consulado americano, exigindo o fim imediato da agressão. O Hezbollah reforçou a sua segurança em Beirute e Hassan Nasrallah, líder do movimento, prometeu vingança pelo sangue iraniano. Existe uma ameaça real de escalada regional. No entanto, do ponto de vista estratégico, a operação atingiu o seu objetivo. Ela mostrou que mesmo os alvos mais protegidos podem ser destruídos com máxima precisão e com o mínimo de vítimas entre a população. Isso representa um novo paradigma de guerra. Não são ataques em massa, mas operações pontuais que podem mudar o curso do conflito sem intervenção total. O sinal também foi enviado a outros países, em particular a Coreia do Norte e a China. Pequim viu que o ZEUA mantém a capacidade de projetar força globalmente, tendo em conta o aumento da pressão sobre Taiwan. Washington deixou claro que está pronto para agir e que possui vantagem tecnológica, mesmo em condições de crises internas e desafios de política externa. Na verdade, a operação com os F-15Es e as bombas AASM tornou-se um evento para a imprensa e não apenas para a guerra. O efeito de vitória relâmpago foi alcançado através do uso de drones, imagens de satélite e entrevistas com analistas. Isso foi tão importante quanto o próprio ataque na guerra de informação. O que acontecerá a seguir? O Irão ainda não deu uma resposta. Pode vir na forma de um ciberataque, talvez através de grupos proxy no Iraque ou na Síria. É bem possível que isso não aconteça, uma vez que Teherão está agora a avaliar a dimensão das perdas e a procurar os responsáveis pelo fracasso da defesa antiaérea. No entanto, uma coisa é certa: o mundo acordou para uma nova realidade. Todos sabem agora que o ataque ao piloto americano é mais do que um simples incidente. É preciso pagar por isso. Além disso, cada uma destas dificuldades representa o risco de perder mais do que o esperado. Esta lição está gravada nas ruínas de Teherão, no betão do seu ministério, no pó que se assentou nos rostos daqueles que ainda recentemente se sentiam protegidos. Os Estados Unidos não se limitaram a responder, mudaram o cenário. Isso ficou claro para todos, incluindo aliados inimigos e indecisos.